Qual a principal diferença entre o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, e o conjunto dos números irracionais? Essa questão é para a gente conversar sobre isso. Vamos lá. A questão pede para que a gente atribua nesse quadro o valor 1 caso o número esteja ali seja irracional, e 2 caso o número lá seja racional. Para a gente resolver então a questão, a primeira observação que a gente tem que anotar é a seguinte: o que é número racional? O que faz caracterizar um elemento do conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. E o que tem de informação importante para a gente anotar aqui? Para o número ser racional, ele pode ser transformado ou pode ser escrito na forma de fração. Só que não é qualquer tipo de fração. É fração de termos inteiros. Então o numerador pode ser inteiro, deve ser inteiro, e o denominador, o b, tem que ser qualquer número inteiro, desde que não seja zero. Basta observar que não existe divisão por zero. Enfim, quem é que pode ser transformado em número fracionário? Primeiro tipo de número que pode ser transformado em fração: o número que é inteiro. Número inteiro seria uma fração com denominador 1. Além desses, são os números decimais, 2,5, 1,7, 0,6, todos eles podem ser transformados em fração. Ou se não, as dízimas periódicas. Detalhe, não é qualquer tipo de dízima. Tem que ser dízima periódica. Dízima que tem uma estrutura repetitiva, né? Então, dízimas periódicas. Então, dessa forma, dessa lista ali, desse quadro, quem que é número racional? Para a gente atribuir o valor 2. Meio é racional. 0, número inteiro, pode ser transformado na forma de fração. Então, aqui atribuo 2 também. Raiz quadrada de 25. Para verificar se é racional ou irracional, desenvolve o cálculo. Quanto que é raiz quadrada de 25? Fazendo a conta dá 5 e é número racional. Desses três grupos aqui, eu tenho dois números decimais, 1,6 e o 2. Então, também atribuo o número 2. E da última linha, raiz quadrada de 144 é 12, número inteiro, portanto, o racional atribuo 2. E talvez o que gere maior confusão é: quanto que é raiz cúbica de menos 125? Para a gente descobrir raiz cúbica de menos 125, a gente tem que desenvolver o cálculo. Como assim desenvolver o cálculo? É identificar que número que elevado ao cubo dá menos 125. Para a gente descobrir a resposta, a gente fatora o menos 125. A fatoração do menos 125 é menos 5 elevado a 3. Raiz cúbica de menos 5 elevado a 3 é menos 5. Quer dizer, é número inteiro e, em última análise, é número racional. Ele pode ser escrito na forma de fração. É menos 5 dividido por 1. Então, para essa posição, a gente vai escrever o número 2 também. Agora, para encerrar, o número π é o número que não pode ser escrito na forma de fração. É 3,141592. Esse número daí é uma dízima chamada de dízima não periódica. Então, o π, que é 3,14159265. Aí tem várias outras casas depois da vírgula, só que não tem uma estrutura que repete. Esse número daqui é um número irracional. Racional é representado como sendo R menos Q. Então não é racional. Outro que não é racional é a raiz quadrada de 4 mais 9. Raiz quadrada de 4 mais 9, a prioridade aqui no desenvolvimento das operações é do que está dentro da raiz. Isso daqui é a raiz quadrada de 13. Quer dizer, não posso escrever isso na forma de fração. E essa raiz não exata também é número irracional, quer dizer, também pertence ao conjunto R menos Q. Enfim, o que é número irracional? Irracional é aquele número que não é fração de inteiros.
Então são números irracionais. É um número que não pode ser escrito na forma de fração de inteiros. Dessa forma, para esses dois irracionais, tanto para o 1, para o π, quanto para a raiz quadrada de 4 mais 9, eu vou atribuir o valor 1. Então, somando todos esses valores, na primeira fileira a soma dá 6, na segunda fileira a soma dá 5 e na terceira fileira a soma dá 5. 5 mais 5 mais 6, total 16. Para a gente encerrar, só uma observação aqui. Na verdade, é comentar o que a gente não pode fazer aqui. Chamar atenção. Raiz quadrada de 4 mais 9, a prioridade da operação é do que está dentro da raiz. A gente não pode calcular os dois de forma separada. Eu não posso calcular raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 9 separadamente. Então, deixa essa observação anotada. Raiz quadrada de 4 mais 9 é diferente de raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 9. Então, não pode fazer essa separação aí, né? Calcular a raiz quadrada dos dois números lá de forma independente. Enfim, resposta da questão letra C. Dois números irracionais. E lembra, raiz quadrada não exata, o π e alguns outros números especiais aí são números irracionais que não podem ser transformados em fração de inteiros. Com isso, a gente encerra a questão. Ficamos por aqui. Até a próxima.